Funcionária que assinava laudos de falso negativo no escândalo dos órgãos infectados com HIV se entrega à polícia. Deixa eu ouvir, abre o áudio, sobe o som. Cidade da polícia acompanhada dos advogados, no momento em que os jornalistas vão questioná-la. Ela prefere não falar com os jornalistas. Essa é a Jaqueline Bacelar Assis, né? Momento em que ela é acompanhada dos advogados, né? Os jornalistas perguntam sobre o diploma de biomédica e os resultados dos exames. E aí ela pede licença, diz, olha, não vou falar. Aí, ó, não vou falar com a imprensa. Deixa eu conversar, a gente vai direto para o local, para a cidade da polícia, conversar agora com o Adson Ramos, que vai trazer mais informações. Ela continua por aí primeiro? Antes de mais nada, boa tarde para você, Adson, chega mais. Ela continua por aí prestando depoimento? Diga lá. Oi, meu amigo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Está ali dentro ainda, não saiu. Toda a imprensa aqui na expectativa de que Jaqueline Bacelar Assis saia. Ela deve sair a qualquer momento aqui da Delegacia de Crimes contra o Consumidor. Chegou aqui por volta de 2h45, acompanhada do advogado. Os jornalistas fizeram vários questionamentos para Jaqueline, é óbvio, a gente tem muitas perguntas para fazer sobre esse caso, mas ela preferiu não falar. Está lá dentro, então, há quase 3 horas e, nesse momento, estaria revisando o termo de declaração. Só depois disso é que ela sai daqui, vai para uma carceragem da Polinter e só deve ser encaminhada para o sistema prisional amanhã. Entre os questionamentos, o próprio diploma da Jaqueline, visto que a instituição que assina esse diploma disse que nunca formou, nunca fez nenhuma graduação para a Jaqueline. Mas tem muitas outras perguntas também que os jornalistas vão fazer e a gente, ao longo do Brasil Urgente, está aqui a postos, de olho na saída da Jaqueline aqui. Lembrando que a gente ainda tem também mais um foragido nesse caso, né? Sem dúvida nenhuma, muito bem lembrado. Adson, deixa eu ver de novo o local. Ela está na cidade da polícia, está sendo ouvida. Mostra aí quem é que está com o nosso Adson Ramos, repórter cinematográfico, é o nosso Érico Carvalho. Ela está atrás dessas portas aí sendo ouvida, é isso, Adson? Isso, ela está numa sala reservada, ela chegou a sair em alguns momentos, tomou um café aqui na frente, né, sem sair da delegacia, em outra sala, depois retornou para o local onde ela está sendo ouvida. E agora ela já foi ouvida pela polícia e está só conferindo o termo de declaração, ou seja, conferindo tudo que ela falou, se está escrito da forma como ela contou para a polícia, e depois dessa assinatura, que é uma parte formal, ela deve sair daqui para ir para a carceragem, JP. E aí a gente está, claro, a postos de uma forma estratégica para conseguir conversar com ela assim que ela deixar aqui a delegacia. Eu estou exibindo aqui o momento em que ela chega, né, à delegacia e ela não fala com os jornalistas. Em algum outro momento, ela sinalizou que ia falar ou não, e eu estou vendo ela acompanhada de 2 pessoas. Uma dessas pessoas me parece o advogado, não sei se é o advogado ou a advogada, se tem algum parente acompanhando a Jaqueline. Você tem informações? São 2 pessoas, um homem e uma mulher. Diga lá, Adson. Ela chegou acompanhada da defesa, assim, não sinalizou de que falaria, né? Chegou a falar, inclusive, dar outras entrevistas para a imprensa antes, mas depois que a prisão foi decretada, então, depois que ela estava foragida, a única informação que nós tínhamos, nós chegamos a falar com ela por telefone, a Band News FM também, ela chegou a dizer que não tinha nada a ver com essa história, que ela tinha apresentado um diploma de um outro curso, um curso técnico de enfermagem, e que não tinha nada a ver com o cargo que ela exercia ali dentro do laboratório de auxiliar administrativo. Então, a gente tinha expectativa de, quando ela chegasse, ela conversasse, falasse com a imprensa, desse essa versão dela, mas ela preferiu não falar, talvez instruída até pelos advogados, pela defesa. A gente não sabe nem se os advogados vão falar quando saírem aqui da delegacia. Fato é, está lá dentro ainda e a expectativa é que saia a qualquer momento e a gente vai voltar, claro, a questioná-la. Pois é, o Adson, prioridade toda sua, né? O Adson que continua, como está fazendo sinal, se estiver saindo. Aí, vamos lá, Adson, olha lá, vamos lá. É ao vivo a informação aqui no Brasil Urgente Rio, pois não, Adson? Vamos lá. A gente está vendo uma movimentação do advogado e também da Jaqueline. Ela entrou numa sala aqui do lado esquerdo, que vocês estão vendo da tela, e está ali dentro agora. Ainda não saiu aqui da delegacia, mas a gente já percebe uma movimentação para que ela deixe a Delegacia Especial de Crimes contra o Consumidor. Está acompanhada do advogado e a todo momento. Ela já veio aqui fora algumas vezes também, tomou café, entrou, mas agora a gente parece, pelo menos, que ela deve sair a qualquer momento daqui. Ela vai sair
ponto aqui da cidade da polícia da delegacia e vai seguir para a carceragem da Polinter, que também fica aqui no mesmo prédio, no mesmo local, só que num outro ponto, JP. Então a gente deve acompanhar esse deslocamento da Jaqueline. Ela continua sendo ouvida, o nosso Adson Ramos junto com o nosso Érico Carvalho estão lá acompanhando, ela chegou aí à delegacia no comecinho da tarde, né, já foi direto aí prestar depoimento, você está vendo aí os policiais envolvidos nessa investigação, ela está dentro dessa sala aí, ó. A Jaqueline está dentro da sala, chegou, não conversou com a imprensa, né, está acompanhada dos advogados, prestando depoimento, prioridade total da nossa reportagem, se ela quiser se manifestar, se ela quiser falar, nossa equipe está lá, inclusive esperando, aguardando essa transferência, o depoimento completo. O Adson Ramos tem prioridade, ele chama assim que tiver uma novidade, não sei se já acabou o depoimento. Eu estou vendo uma movimentação ali, os policiais, pode ser que ela saia, Eu estou vendo ali uma movimentação, a Jaqueline está lá dentro, agora aí, ó. A Jaqueline é que está de camiseta branca e parece que terminou, né, o depoimento. Ela está de camiseta branca, mas acho que colocou um casaco. Olha lá. Está de camiseta branca, ela estava carregando um casaco. Preto, JP? Isso, está de casaco preto agora, vai sair. Vai sair, momento que ela está saindo agora, Vamos lá, você tem prioridade. Adson, ao vivo. Então vamos lá, vamos tentar falar com a Jaqueline aqui, ela está saindo da delegacia nesse momento, retornou. Jaqueline, você tem alguma coisa a declarar para a imprensa? Declarar, por enquanto... Você tem diploma, afinal de contas? Você sabe responder se você tem diploma? Você quer responder se você tem diploma? Você falsificou essa assinatura, Jaqueline? Tem alguma coisa a dizer sobre tudo isso que está sendo investigado? Jaqueline, você sabia dos erros nos laudos? Você forjou os laudos, Jaqueline? Você forjou os laudos? Você está acompanhando aí a Jaqueline. Jaqueline saindo agora. Vai você, Adson, vai você, a prioridade é sua. Nosso Adson Ramos acompanhando. Olha, então, a Jaqueline nesse momento, JP, ela está entrando numa viatura para conseguir, então, fazer esse translado até a Polinter, até a carceragem onde ela deve ficar, até amanhã, pelo menos, para depois ir para o sistema prisional. Está retornando agora o advogado para dentro da delegacia. O policial disse que fica difícil esse deslocamento dela aqui pela cidade da polícia e que vai preferir colocá-la, então, dentro dessa viatura. Ela não quer falar, o advogado também disse que não tem nada a declarar nesse momento. O senhor não tem nada a declarar em relação à participação dela nesse caso? Por enquanto não. Vamos agora aguardar a linha de defesa e... A instituição de ensino disse que ela não tinha o diploma. Tem o diploma, doutor? Ela tem diploma ou não? Ela conseguiu confirmar na delegacia que ela tem diploma? Você está acompanhando aí, né, a transferência. Ela tem diploma. Então ela tem. Inclusive da Jaqueline, os advogados. Então, ele acabou de dizer agora que a Jaqueline tem diploma. O advogado dela, JP, acabou de dizer para o Marcos Sadoc, nosso repórter que está aqui também acompanhando, ele questionou se ela tinha diploma, ele só disse tem e entrou no carro, entrou na viatura e agora estão indo para a Polinter. Mas não disse diploma de quê? Ela já tinha alegado que tinha apresentado um outro diploma de uma outra formação, mas a gente tem os prints, né, que são os prints, aquelas telas de WhatsApp que dizem que era um diploma de biomedicina. A gente entrou em contato com a instituição de ensino que disse que ela nunca fez graduação em biomedicina nessa instituição. Agora, o JP, para vocês terem uma ideia, não é tão longe de onde a gente está aqui na cidade da polícia, o local para onde ela está indo, essa carceragem, é do outro lado, do lado oposto. Mas por conta do nosso trabalho jornalístico aqui de questionamento, a polícia preferiu então colocá-la dentro de uma viatura e se encaminhar então para a Polinter lá do outro lado. A gente vai seguir também para o outro lado para acompanhar esse deslocamento e ver se o advogado fala com um pouco mais de calma com a gente, esclarece também outros pontos que a gente tem, é claro, questionamentos a fazer, o JP. Ô Adson, eu vou te liberar agora para você, inclusive, já ir se encaminhando para lá. Pode deixar nas imagens aqui. Deixa eu liberar o nosso Adson Ramos. Enche tela para mim, Bessinha, rapidinho. Vamos no pique. Ó, enche tela para mim. Eu vou liberar, né, o Adson agora para ele poder correr lá para o outro lado e ver se o advogado quer conversar com a nossa equipe. Você viu aí o momento em que ela deixou, né, a delegacia, está sendo transferida, ela se recusou a falar mais uma vez, né, na hora que chegou à delegacia antes de prestar depoimento nesse comecinho da tarde, ela não quis falar, está acompanhada aí dos advogados também, e o questionamento que o nosso próprio Adson Ramos, Marcos Sadoc, a gente está com a nossa equipe lá
cobrindo esse caso. Afinal de contas, é uma denúncia do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A gente está desde o começo, né, acompanhando todos os detalhes desse escândalo, dos órgãos infectados. E JP, para você que está chegando agora, essa é a Jaqueline Bacelar, essa de branco, com óculos. Ela chegou acompanhada dos advogados e é ela que assina aquele documento que atesta, inclusive, né, o laboratório PCS Salem, responsável pela falha que acabou contaminando 6 pessoas, é ela que aparece ali assinando. E aí tem toda essa investigação, todas essas perguntas que precisam ser respondidas, que ela fala, olha, eu não tenho nada a ver com essa história. Eu não tenho, né, eu não sou biomédica, eu não fui contratada como biomédica, eu fui contratada como técnica. E aí o laboratório vem e divulga uma mensagem, dizendo não, ela se disse biomédica, inclusive encaminhou para a gente, né, esse certificado, esse diploma. E é justamente esse questionamento que o nosso Adson, que o Sadoc, que o próprio Fernando Davi também, que as nossas equipes estão fazendo aos advogados de defesa, e me parece que ele faz a sinalização ali. A gente já está recuperando, inclusive, né, esse trecho que ele fala, não, ela tem diploma. Resta descobrir, entender se é um diploma de biomédica ou se é um diploma de técnica de enfermagem. A gente está se encaminhando agora para o outro local, para onde ela foi transferida. Vamos ver se o advogado de defesa, e era bom que fale. É bom que fale que deu uma satisfação, porque se ela não tem nada o que dever à sociedade e às pessoas que foram infectadas, isso é o que ela diz, tá? Era bom, então, que esse advogado concedesse essa entrevista e explicasse, então, para os nossos repórteres. A gente vai tentar, mais uma vez, entrevistá-los e daqui a pouco as informações ao vivo. O Adson está entrevistando agora, ao vivo, o advogado. Vamos lá, abre o áudio sobre história, é isso? Amanhã a gente vai falar sobre tudo. Doutor, qual é o nome do senhor? José. Doutor José está conversando com a gente aqui. O doutor falou que vai emitir uma nota oficial amanhã, mas já disse que a cliente é inocente. E que ela apresentou um diploma também aqui hoje à polícia. Não só o diploma, como todos os documentos que comprovam a inocência dela. Então todos os documentos foram apresentados aqui? Que vão ser apresentados nos autos da investigação. O papel dela ali, doutor, o senhor consegue falar? Porque eles disseram que ela era a última a ver esse laudo, ela que assinava. Isso a gente... Só amanhã. Só amanhã. Doutor, a sua cliente não assinava laudos falsos? Só amanhã. A gente está ouvindo aí o Adson Ramos, né? O que eu estava fazendo então, sinal, ao vivo aqui no Brasil, gente, aqui só tem a gente enche aqui tela pra para mim, conversar. Bessinho, eu Doutor estava José, parabenizando, era o Adson que conseguiu a entrevista. Vamos lá. Então, o doutor José de que isso, doutor? José de Arimateia. José de Arimateia, que é o advogado, faz parte da equipe da defesa da Jaqueline, então disse que ela é inocente, que apresentou outros documentos que vão comprovar a inocência da cliente dele aqui na delegacia. Preferiu não falar mais sobre o assunto, amanhã disse que vai emitir uma nota oficial, mas o que ele disse é isso, que outros documentos, inclusive um diploma, foi apresentado aqui na delegacia também durante o depoimento da cliente dele. A gente já insistiu, nós somos a única equipe que fomos até a Polinter para ver se a gente conseguia conversar com o advogado. Eu estou até um pouco ofegante, porque a gente teve que correr até lá, mas então o doutor José de Arimateia disse que só ia se pronunciar dizendo que a cliente é inocente e que ela, então, apresentou, sim, diploma e outros documentos que comprovam a inocência dela e que ela teria sido usada nesse esquema, né? Enfim, JP. Adson, primeiro aqui, ó, meus parabéns, era isso que eu estava fazendo aqui. Parabéns pelo tino jornalístico, o Adson saiu correndo, deu a volta. Eu estou falando aqui porque eu quero ainda dividir essa informação com você. Então vai ganhando fôlego, fica comigo aqui, que eu quero continuar falando. Meus parabéns, né? É um escândalo, a gente precisava ouvir, né, esse advogado. O Adson sai na frente mais uma vez, trazendo essa informação. Me parece que ele já foi. Adson, pode virar, não tem problema nenhum. Aqui é ao vivo, é o Brasil Urgente Rio, chegando com as informações em primeira mão. O Adson conseguiu conversar agora com o advogado, deu a volta, né? E eu queria que você ressaltasse mais uma vez o que ele fala, que é importantíssimo. É importantíssimo e era a dúvida que a gente tinha, inclusive. Porque ela manda, né? E a gente não conseguiu, né, ampliar aquele diploma, né, Adson? Porque ela diz em defesa própria o seguinte, não, eu não sou biomédica. O diploma que eu mando é um diploma de técnica de enfermagem ou de técnica de sei lá eu o quê.
E agora o Adson, em entrevista aí ao nosso repórter, o advogado fala não, ela vai provar a inocência, aquele diploma não é de biomédica, é isso que ele falou para você agora, o Adson? O JP, eu questionei porque o diploma que a gente tem naquele print de WhatsApp que circulou, a gente inclusive veiculou também, que seria a prova de que o laboratório teria sido enganado pela Jaqueline, ele diz que ela se formou no curso de biomedicina. Então a minha pergunta é se ela era formada mesmo, se ela tinha diploma. Eu perguntei se era biomedicina, ele disse que apresentou o diploma e disse também que apresentou outros documentos que vão comprovar a inocência da cliente dele. Ele não disse se ela é formada em biomedicina, qual era a formação e como esses diplomas, então, de alguma forma, inocentam a Jaqueline nessa história. O que a gente tem, então, de informação é isso, que ela é formada e que apresentou um diploma junto com outras documentações hoje aqui na delegacia. Pode ser, inclusive, bem destacado pelo Adson, pode ser, inclusive, o diploma de biomédica, porque só para a gente esclarecer, né, aquele certificado que aparece embaixo da assinatura dela é o diploma de uma biomédica, aliás, nem é mais, né, porque perdeu a anuidade de uma profissional que trabalhou em São Paulo, está no Recife fazendo vela, perdeu a anuidade porque não pagava mais, né, o certificado. É uma numeração falsa, quer dizer, pelo menos não é, quer dizer, é uma numeração verdadeira, mas não é o diploma da Jaqueline, Adson. Não, o número de registro profissional, ele é de uma outra pessoa, uma mulher que nunca trabalhou, nunca pisou no Rio de Janeiro, muito menos trabalhou para o PCS Laboratório, então ela nunca exerceu essa profissão, ela já tinha largado a profissão há muito tempo e estava trabalhando com outras coisas, outros empreendimentos lá em Pernambuco. E aí, o número dela de registro profissional já tinha sido cancelado no ano passado pelo Conselho Regional de Biomedicina, exatamente pela falta de pagamento. Então ela ficou realmente consternada quando ela se viu no meio dessa loucura, né, desse escândalo todo, e ela nem sabia, porque nem exercendo a profissão estava. Mas esse é o número do registro profissional que estava embaixo do nome da Jaqueline. Ela assinava com o nome dela e o número de registro profissional de uma outra pessoa. A gente ainda não sabe em que momento, né, passou-se a usar esse número de registro profissional, né, JP? Isso tudo tem que ser apurado pela polícia. E certamente vai ser. Mais uma vez, Adson Ramos, parabéns aí pela sua agilidade, pelo tino jornalístico, pelo trabalho jornalístico. O Adson, inclusive, conseguiu agora entrevistar. Me parece que foi o único repórter, aí, o único jornalista que conseguiu entrevistar de fato ali o advogado. Só estava você ali naquela hora, né, Adson? Sim, só tinha gente, porque assim que a gente ficou sabendo que ela ia para a Polinta, eles saíram de carro, né, viatura bem rápida aqui, a gente tentou correr por dentro da cidade da polícia, fica no outro extremo de onde nós estávamos, eu e o Érico Carvalho, que correu muito aqui e está aqui se mantendo ao vivo, segurando a câmera com toda a integridade dele aqui, corremos até lá e conseguimos conversar com o advogado. Assim que ele saiu, como só tinha gente, ele se sentiu mais confortável de dar algumas informações, mas reiterou que amanhã vai sair então uma nota oficial da defesa dela. E respondendo, JP, tua pergunta também, quem era aquela mulher que estava junto com a Jaqueline, né? Era o doutor e também uma advogada. Então, a equipe de defesa da Jaqueline que chegou acompanhando, então, agora a Jaqueline presa, né? A Jaqueline é essa aqui que está no centro, presa, e os dois advogados de defesa. O Adson Ramos chegando agora para atualizar. Adson, a gente já recuperou a entrevista que você faz com o advogado da Jaqueline. Para quem está chegando agora ao Brasil Urgente Rio, gostaria, por favor, que você situasse quem é a Jaqueline, o momento que ela vai até a delegacia prestar depoimento acompanhada dos advogados, estou dividindo tela inclusive com isso, e depois o momento que você vai até o advogado e entrevista, né, com exclusividade, o advogado de defesa da Jaqueline, e ele afirma para o nosso Adson Ramos que ela tem sim diploma e que vai provar a inocência. Ao vivo. Jaqueline Bacelar Assis veio aqui para a delegacia, ela tinha um mandado de prisão preventivo expedido contra ela, estava foragida, disse que ia se entregar hoje. Quem é a Jaqueline, para quem ainda não está acompanhando essa história? A Jaqueline é o nome dela que aparece em um dos laudos errados. É ela que assina um desses laudos como responsável.
O número do registro profissional que aparece embaixo não é o da Jaqueline, é um número que já tinha sido cancelado no ano passado pelo Conselho Regional de Biomedicina e que pertenceria a uma outra profissional que já não atuava na área. Jaqueline estava sendo investigada, ela foi apontada, inclusive, durante o depoimento do sócio do laboratório ontem aqui à delegacia, como a responsável por verificar um dos laudos. Era por ela, era a última pessoa que passava e verificava se estava tudo certo. Ele disse que o Ivanilson, que foi um dos presos, inclusive, nessa ação da Polícia Civil, era o responsável por colocar no sistema se estava negativo, se estava positivo o resultado desse exame, que ele teria errado exatamente aí. Viu que tinha dado positivo e colocou no sistema como se tivesse sido negativo. A Jaqueline tinha que fazer uma checagem e isso não teria sido feito. Jaqueline era um dos alvos da Polícia Civil, foi presa, passou mais ou menos 3 horas aqui dentro da Delegacia de Crimes contra o Consumidor e depois, na hora de sair daqui, não quis falar com a imprensa, nem quando ela chegou, por volta de 2h45 da tarde, nem na saída. A gente foi atrás dela, ela está numa carceragem da Polinter, e aí eles colocaram a Jaqueline dentro de uma viatura da polícia, porque realmente, por causa dos questionamentos dos jornalistas, ela não estava conseguindo se locomover, e é um trajeto longo, mais ou menos uns 100 metros, quase 200 metros, na verdade, até a Polinter. A gente viu que ela entrou no carro, eu e o Érico Carvalho, então, nos dirigimos até a Polinter, do lado oposto da cidade da polícia, fomos a única equipe que estávamos lá, quando o advogado saiu, e a gente fez o questionamento se ela era inocente, se ela era formada, se ela apresentou diploma, e vamos ouvir o que ele disse. Mas já disse que a cliente é inocente, não ouvi? E que ela apresentou um diploma também aqui hoje à polícia. Não só o diploma, como todos os documentos que comprovam a inocência dela. Então, agora a gente vai saber quais documentos são esses também, né? Que documentos foram apresentados aqui na delegacia e qual foi a justificativa da Jaqueline. Ela não quis falar. Eu perguntei também para o advogado qual era o papel da Jaqueline no laboratório, se ela realmente era responsável por assinar esses laudos, mas ele não disse, ele disse que não ia se pronunciar e que amanhã uma nota oficial vai ser emitida. Então, a imprensa, a gente aguarda, inclusive, essa nota para saber mais detalhes sobre o depoimento da Jaqueline, que permanece numa carceragem da Polinter, e amanhã essa expectativa deve ser encaminhada, então, para o sistema prisional, JP. Ô Adson, tem aquela história do registro profissional também. Ela também não se manifesta. Quando você pergunta, inclusive, isso, o advogado sai, aí acaba se esquivando, né? O registro profissional que aparece embaixo, inclusive, da assinatura dela, é de outra pessoa, Adson. O registro profissional é de outra pessoa e é ainda importante também lembrar que o laboratório apresentou um print de uma conversa de WhatsApp que diz que ela demorou um tempo, quase um mês, para apresentar o diploma, que eles estavam cobrando e ela não apresentava o diploma. E aí, nesse print, a gente vê o diploma de biomedicina de uma instituição. É claro que, jornalisticamente, a nossa obrigação é questionar essa instituição, se a Jaqueline se formou lá. Mas a instituição disse o seguinte: ela nunca se formou, não se graduou aqui, a gente não tem nenhum histórico de que a Jaqueline tenha passado por essa instituição, tenha se formado por lá. Então, a minha pergunta para ele foi: ela é formada mesmo? E em que área? E aí ele não respondeu, só disse que ela é formada, que ela apresentou o diploma junto com esses outros documentos, JP.